Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live onde que vamos responder a várias questões, várias perguntas sobre o transtorno bipolar que vemos por aqui, que as pessoas me enviam todos os dias e vamos responder essas perguntas aqui juntos. Para quem não me conhece, meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra formado pela USP e sempre estou aqui falando sobre o transtorno bipolar e sobre as suas mais diversas complexidades. E vamos começar já a responder alguma dessas perguntas, que seria a seguinte: bipolaridade tipo 2 é uma piora gigante na TPM, configurando um transtorno disfórico pré-menstrual? Aqui o que a pessoa está perguntando, provavelmente, né, é nessa relação que existe entre a piora do humor, já é uma relação bem conhecida da piora do humor, da irritabilidade, perto da TPM, quando a mulher tem transtorno bipolar. Aqui a gente precisa ver uma questão importante, né? Não são todas as mulheres que têm uma TPM mais difícil que é bipolar, obviamente não. Mas existe aí uma relação entre bipolaridade e você ter uma intensa alteração de humor, você ter uma irritabilidade intensa durante o período de TPM, aqueles dias que antecedem a menstruação. E por que isso acontece? Isso acontece pela oscilação natural dos hormônios femininos, né? Você tem ali o estrogênio, você tem a progesterona. O que acontece logo antes de menstruar é uma queda, é o ponto baixo do hormônio estrogênio. Com essa queda do hormônio estrogênio, a mulher pode experimentar uma irritabilidade intensa, mais intensa mesmo, não é pouca coisa, né? E mulheres bipolares são mais sujeitas a terem isso. Então, é comum que pessoas que tenham o diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual, que seria como uma TPM bem mais forte, também tenham o diagnóstico de bipolaridade, por essa sensibilidade a mais que a mulher bipolar pode ter a essa queda do estrogênio. Essa queda do estrogênio não prejudica a mulher apenas no TPM. A mulher bipolar também pode ser prejudicada a sentir os impactos dessa queda do estrogênio em dois outros momentos. Primeiro momento, pós-parto, onde você tem uma queda muito rápida do estrogênio. 50% das mulheres bipolares, metade das mulheres bipolares, deprimem no pós-parto. Um dos motivos é essa queda grande do estrogênio. E, em geral, tem depressões graves, depressões com sintomas psicóticos, depressões bem difíceis e complicadas. Por isso, é sempre muito importante estar atento à questão da mulher bipolar quando vai engravidar e no pós-parto. A gente já precisa saber disso. Outra questão é o climatério. No climatério, o que é o climatério? Né? Você pega ali a menopausa e parar de menstruar. Climatério são 5 anos que antecedem aí essa menopausa. 5 anos, 10 anos, por aí. O que ocorre nesse período chamado de climatério? Começa a cair pouco a pouco o estrogênio da mulher. E na mulher bipolar, isso também leva a uma piora do humor, da irritabilidade, da insônia e por aí vai. Então, o que nós vemos? Que existe uma relação entre queda de estrogênio na mulher bipolar e piora do humor, piora da irritabilidade. E quando é que cai o estrogênio? Normalmente, para toda mulher, TPM, uma pequena queda, pós-parto, uma queda bem grande, e climatério, uma queda que é grande, porém gradual, ao longo do tempo. São momentos que eu preciso estar atento com a mulher bipolar. Exige um cuidado a mais, tá bom? Aqui tem outra pergunta. Doutor, como você renomearia o TAB, né, o transtorno bipolar? Eu vivo brincando que o transtorno bipolar precisa mudar de nome, né? Além desse nome ficar estigmatizado, muitas vezes você fala para a pessoa o diagnóstico, o que você tem é transtorno bipolar. E a pessoa já fala, não tem isso não. Você pergunta, mas você sabe o que é o transtorno bipolar? Muitas vezes não sabe, a maioria das pessoas não sabe. Porém, ficou esse estigma, esse preconceito com o nome, né? E eu brinco que ele deveria ser renomeado porque ele não diz nada com nada, né? Quando eu digo transtorno bipolar, eu penso em algo que tem dois polos, né? Mas nem isso é verdade. Existe aí um tipo de bipolaridade que a pessoa só tem a mania. 30% dos homens, 15% das mulheres só tem o polo da mania. Não tem depressão. Ou seja, né, até isso está errado. E tem outra questão, não nos diz o que está na base, na causa da bipolaridade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu digo para vocês, essa pessoa tem transtorno do estresse pós-traumático. Olha que nome bem pensado. Vocês já sabem o que ela tem.
Ela tem um estresse que foi causado por um trauma. Eu estou falando algo da causa. Porém, na bipolaridade não tem isso. Eu te falo transtorno bipolar, você não sabe qual a causa. Não está no nome isso. E o que eu pensaria? Deveria mudar para coisas do tipo transtorno do ritmo circadiano frágil. Aí já daria uma noção da causa, né? Ó, o ritmo circadiano, o ritmo biológico está frágil. O que é isso? É aquela pessoa que inverte o sono, é aquela pessoa que prefere à noite, vai até de madrugada e de manhã está sonolento. Por quê? Porque isso é uma das causas, está na base, está na fundação do transtorno bipolar. Essa inversão do ritmo biológico, super comum, não são todas as pessoas, né? Na medicina nada é 100%, no transtorno bipolar você não vai achar nada de 100%, né? Porém, é o mais comum e a maioria das pessoas com transtorno bipolar vão te falar que sempre preferiram a noite ou sempre foram mais produtivas ou com maior energia durante a noite, ao longo da vida toda. Provavelmente vão te falar aí desde lá da infância, da adolescência, preferia sempre a noite. Não são todas, mas a maioria das pessoas é assim. É por isso que eu brinco às vezes que o nome de transtorno bipolar poderia ser mudado, né? Mas o nome anterior era muito pior, né? Que falava psicose maníaco-depressivo, né? Eu acho ainda mais feio, mas vai ficar como bipolaridade por enquanto, né? Depois a gente vê, né? E vamos para a próxima pergunta. Aqui tá. É uma mania muito grave que não estão conseguindo controlar na internação. Vai gerar sequelas? Então, o episódio maníaco é aquele episódio, caso você ainda não saiba, onde que a pessoa tem um transtorno bipolar tipo 1 e acontece dela ficar toda com o cérebro ativado. Então, na mania, o cérebro está todo ativado. Então, a pessoa está mais acelerada, com mais energia, falando mais, o pensamento está acelerado, reduz a necessidade do sono, então ela dorme menos de 4 horas por noite, não se sente cansado, isso se chama redução da necessidade do sono. A pessoa pode ter também excesso de gastos, a libido pode aumentar, então com isso ela vai ter comportamentos sexuais que normalmente não teria. Ela pode ficar desinibida, falando demais, com a desinibição social que chega a constrangê-la, falando coisas que normalmente não falaria, e pode ficar também e frequentemente estar irritada, extremamente irritada, a ponto de agredir verbalmente alguém ou brigar com as pessoas, né? Em algumas dessas manias é necessária a hospitalização. E aqui já posso dar para vocês uma dica, né? Toda pessoa que precisou ser hospitalizada durante um episódio como esse de ativação cerebral, ela é transtorno bipolar tipo 1, por definição. Por quê? Porque a mania que precisa de internação é mania e não hipomania. Isso às vezes as pessoas confundem. Se os sintomas são graves o suficientes para exigir uma internação para ser controlados, se trata de uma mania. E quem tem um episódio maníaco ao longo da vida é transtorno bipolar tipo 1. Essa regra da hospitalização também serve uma outra regra, sintomas psicóticos. Se a pessoa teve sintomas psicóticos, sair da realidade durante um episódio de mania, isso é mania, transtorno bipolar tipo 1. Então, transtorno bipolar tipo 2, ciclotimia e afins não fazem sintomas psicóticos. Se fez sintomas psicóticos, é porque é transtorno bipolar tipo 1. A pergunta aqui foi a seguinte: se essa mania que demora muito tempo vai deixar sequelas ou não? O que é que nós sabemos? Que o episódio maníaco é o pior possível para o cérebro. Depressão é ruim? É ruim. Porém, a mania é pior ainda. Por quê? A pessoa fica no estado maníaco por conta de um excesso de dopamina, que é um neurotransmissor no cérebro. Esse excesso de dopamina vai virar o quê? O cérebro pega esse excesso de dopamina e transforma isso em substâncias para jogar fora, mas não consegue transformar tudo. Então fica ali com um monte de neurotoxinas, coisas que ficam envenenando o cérebro. E perceberam qual que é o problema? Um excesso de dopamina causa a mania e o cérebro, tentando se livrar daquele excesso da substância de dopamina, acaba criando neurotoxinas, coisas que são ruins para o próprio cérebro. Por isso que a gente já sabe que episódios de mania têm a capacidade de comprometer mais a cognição do indivíduo do que de depressão. Os dois podem,
Porém, quanto mais episódios maníacos a pessoa tem, maior a chance da cognição dela ir caindo, da cognição dela ir piorando ao longo do tempo. Por isso que muitas pessoas vão falar assim que gostam do estado de mania, principalmente aquelas pessoas que ficam com humor eufórico, muito alegre, né? Sem saber o veneno que isso é para o cérebro e como a gente deve controlar e lutar para controlar isso. E não estou falando nem das consequências que isso vai ter no ambiente, né? Porque obviamente vai ter inúmeras consequências, né? Mas para o próprio cérebro, a mania é tóxica. E por que ela é tóxica? Por conta do excesso de dopamina. Algumas pessoas são mais sensíveis às consequências dessa mania e com isso começam a perder cognição, atenção e foco, mesmo depois de melhorarem. Outras pessoas não. Então, quando eu falo que a mania piora mais a cognição, isso não é para todo mundo. Tem pessoas que têm mania e não vão piorar a cognição. Porém, a gente já sabe que quanto mais episódios maníacos a pessoa tem, maior a chance, não é certeza, maior a chance de que a cognição, a atenção dela vai ser piorada ou vai piorar ao longo desse tempo. Vamos para o próximo. Aqui tem uma pergunta. Qual a relação entre epilepsia e bipolaridade? Então, epilepsia é aquela doença que a pessoa tem várias crises convulsivas, né? Muitas pessoas acham que existe relação entre as duas porque os medicamentos utilizados são os mesmos, ou vários dos medicamentos utilizados são os mesmos, né? Então, isso pode gerar uma certa confusão. O ácido valproico, por exemplo, ele é um anticonvulsivante que é utilizado na epilepsia. Porém, ele também é estabilizador de humor para a bipolaridade. Mas não quer dizer que as duas coisas têm uma relação. Não é isso, é só que a gente usa o mesmo remédio. E é claro, né, existe uma relação fisiopatológica que aí tem os mesmos caminhos no cérebro, né? Mas aí a gente teria que entrar em detalhes de psicofarmacologia. Então, em geral, epilepsia e bipolaridade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de alguns tipos especiais de epilepsia, bem especiais de epilepsia, poderem simular sintomas muito parecidos com o transtorno bipolar. Então, alguns tipos de epilepsia podem simular como se a pessoa estivesse no episódio maníaco ou no episódio depressivo. Alguns tipos de epilepsia, a pessoa também pode ter sintomas psicóticos. Por isso que é importante sempre de estar atento a isso. Por quê? Porque existem várias doenças que simulam sintomas da bipolaridade, sem a pessoa ser bipolar. Aí, se você dá o diagnóstico de bipolaridade para ela, mas na verdade que ela tenha uma dessas outras doenças, você está atrasando ali a melhora, o tratamento adequado daquela pessoa. Bom, vamos lá para o próximo. Aqui tem uma pergunta que fizeram nos comentários, né? Depakote funciona bem sozinho? Para quem não conhece, o Depakote é o ácido valproico, é um tipo de estabilizador de humor que é utilizado no transtorno bipolar. E também na epilepsia, como eu comentei, né? Ele é um medicamento que tem uma função muito boa para mania. Então, durante um episódio de mania agudo, por exemplo, ele tem uma função muito boa. Ele também serve para prevenir episódios maníacos. A questão dele, que pode pegar, é que às vezes ele não é tão bom para a questão da depressão aguda. Ele funciona alguma coisa, não é que não funciona, ele funciona alguma coisa. Porém, ele não é assim tão bom para a depressão como ele é bom para mania. Algumas pessoas podem ficar bem só usando o Depakote, Divalcon, ácido valproico, Torval e por aí vai. Sim, algumas pessoas vão ficar bem apenas com ele, com ácido valproico. Mas não é tão esperado assim. Algumas pessoas ficam, outras já vão precisar de outros medicamentos. Até porque a gente sabe que apenas 1 em cada 3 pessoas com transtorno bipolar realmente fica bem só com um estabilizador. Então é uma possibilidade, mas não é uma possibilidade que eu contaria tanto assim. Aqui tem outra pergunta dos comentários. Iniciar tratamento aos 35 tem efeito? Os dados do cérebro podem ser revertidos? Os danos, eu imagino, né, que ela perguntou. Olha, 35 anos ainda é uma idade jovem. E depende quando se iniciaram os sintomas. Essa é a questão. Porque a gente sabe que quanto mais tempo de doença não tratada, pior. O que eu quero dizer com tão mais tempo de doença não tratada? Imagina que a pessoa tem 35 anos, mas os sintomas iniciaram-se com 34. Quer dizer que ela tem 1 ano de doença não tratada. É pouco tempo
provavelmente vai responder super bem. E não tem nenhum dano ao cérebro, praticamente, né? Agora imagina que a pessoa tem 35 anos, mas o primeiro sintoma dela, ela teve uma depressão com 13. Então a gente já está falando de outra coisa. A gente já está falando de 22 anos de doença não tratada, com vários episódios aí no meio. Então é outra coisa. Então não importa a idade que eu vou começar a tratar. O que importa é o tempo de doença que não foi tratado. Ou pior ainda, importa também o tempo de doença que foi tratado incorretamente. Porque muitas vezes, entre eu ter uma doença que eu não tratei com 0 medicamento e ter uma doença que eu fiquei jogando 10, 20 antidepressivos sem estabilizador junto, é melhor eu nunca nem ter tratado. Por quê? Porque o antidepressivo antidepressivo sem estabilizador, entenda, com estabilizador pode ser usado. O antidepressivo sem estabilizador vai piorar, fazer a pessoa ter mais estados mistos, então a pessoa vai ciclar mais rápido e ter mais episódios mistos por conta do antidepressivo. Então, o resumo do resumo, para você já pegar, o que importa é o tempo de doença. Quanto maior o tempo de doença, mais difícil de tratar. Importa também o que eu fiz antes, se eu não tratei nada ou se eu tratei com antidepressivo sem estabilizador. Com antidepressivo sem estabilizador é pior. Importa também outros fatores. Esses fatores são muito, muito importantes. Se eu me pergunto qual é o prognóstico dessa pessoa, basicamente, qual que é o curso esperado dessa bipolaridade? Será que vai ser uma coisa que vai responder bem, vai estar tudo bem? Ou vai ser algo que não, que vai ser muito difícil de tratar, que não vai responder bem? Eu tenho que avaliar não só a questão do tempo de doença, dos tratamentos prévios, mas eu tenho que avaliar outras coisas. Como que está o suporte social, a rede social dessa pessoa? Isso é extremamente importante na bipolaridade. As pessoas à minha volta estão me apoiando, estão comigo. É diferente alguém que se divorciou 5 vezes e agora mora sozinha e não tem nenhum apoio social à sua volta, de alguém que está casada há 30 anos, que tem 4 filhos super carinhosos com ela e que estão ao redor dela. Uma pessoa tem muito mais apoio social à sua volta do que a outra. Isso importa mais do que qualquer remédio. De eu ter esse apoio social, essa rede de pessoas à minha volta que me protegem, que me ajudam, que vão me auxiliar durante o tratamento. Então, rede social é extremamente importante, essa rede de apoio. Como que está a questão das outras doenças do corpo? É diferente se eu estou tratando alguém com diabetes, com pressão alta, colesterol alto, com infarto há 3 anos atrás. Olha quantas comorbidades que eu tenho, quantas doenças no corpo eu tenho. Tudo isso vai gerar uma questão inflamatória no corpo. Se a pessoa tem obesidade ou não. Também um processo inflamatório generalizado, a obesidade. Tudo isso piora o tratamento. Isso impossibilita o tratamento? Claro que não. Você precisa tratar, precisa continuar tratando, precisa tentar. Só estou te falando que vai ter uma resposta melhor aquela pessoa que não tem nenhuma doença orgânica no corpo. E quanto mais saudável está o corpo, mais saudável está a mente, mais eu vou conseguir responder. Então, rede de apoio importa muito. Importa muito a questão orgânica, como que está o meu corpo. Por isso que muitas vezes eu fico insistindo na questão da alimentação, fico insistindo na questão de atividade física, não é à toa. Isso prediz se a minha resposta ao tratamento vai ser melhor ou pior. Muito importante isto. Além disso, eu tenho outras questões. Será que essa pessoa tem uma espiritualidade desenvolvida na qual ela acredita? E não estou falando de religião. A pessoa pode ter uma espiritualidade alta, mesmo sendo ateu, mesmo sem ter nenhuma religião. Ela ainda pode ser uma pessoa com a espiritualidade, que busca o sentido da vida. Quanto mais eu tenho isso, mais protegido eu estou também. Existe também a questão, inclusive financeira. Por quê? É muito diferente alguém que está imerso em problemas financeiros, que está preocupado aí como que essa pessoa vai fazer no final do mês para pagar as coisas para sua família, de alguém que está com a vida estabilizada, sem problemas financeiros. A questão do dinheiro em si, das finanças, não deve ser ignorada. A gente não deve fazer essa questão do tipo, dinheiro é algo sujo que a gente não deve falar. Isso é bobagem, porque o dinheiro obviamente influencia. No acesso a um tratamento de qualidade, os medicamentos não são baratos, consulta com um bom psiquiatra não é nada barato também.
a gente tem toda uma questão de apoio, além do médico psiquiatra, além do remédio, se eu vou fazer uma academia ou não, se eu vou fazer uma terapia ou não vou fazer terapia, que também é caro. Então, a questão do acesso ao tratamento é caro, exige dinheiro. A gente sabe que o tratamento que tem disponível no SUS ajuda, sem dúvida alguma, mas nem sempre é o melhor, ou a pessoa tem que esperar muito por isso. E outra questão, mesmo que se tivesse o mesmo acesso para todas as pessoas, o que não é verdade, mas mesmo que a gente tivesse todo o acesso, alguém endividado ou preocupado com dívidas tem sempre ali um estresse real na sua mente, que prejudica dela conseguir relaxar, dela conseguir desconectar, dela conseguir focar em se curar, em se cuidar. Por quê? Porque ela está pagando e matando um leão por dia. Fica difícil para ela. Então, todas essas questões são importantes e a gente deve observar. E isso tudo ajuda ou atrapalha na hora de melhorar, de iniciar um tratamento, né? E vamos para as próximas. Aqui tem uma pergunta, né? O que diferencia o diagnóstico de transtorno bipolar e esquizofrenia? Aqui a gente tem uma questão, né? Basicamente, poderia responder, a resposta simples seria que na esquizofrenia você tem muito sintoma psicótico e apenas uma pitada aí que pode acontecer de transtorno de humor. Enquanto eu poderia dizer que na bipolaridade é muito de humor e apenas uma pitada de sintomas psicóticos, né? Mas a realidade, né? Quanto mais você estuda, mais complexo vai ficando, né? A realidade é que apesar da gente colocar como duas entidades completamente separadas, bipolaridade e esquizofrenia, a gente sabe que existe aí 40% de genética, entre as genéticas aí, que é compartilhado. Ou seja, 40% dos genes para a esquizofrenia são compartilhados também pelo transtorno bipolar. Então é por isso que você vê em muitas famílias pessoas que têm transtorno bipolar e outras que têm esquizofrenia. Existe um compartilhamento, uma intersecção entre esses genes aí, que são responsáveis por isso, por uma coisa ou outra, né? Na prática, alguém com esquizofrenia pode ter depressão, sim. É muito comum, inclusive, iniciar com depressão e só depois abrir o quadro psicótico. Porém, o quadro psicótico é bem mais ressaltado. Então, a pessoa tem alucinações, ela pode ter delírios, né? Então, uma alteração da minha senso-percepção. Então, eu acho que eu estou vendo coisas que não estão lá, estou escutando coisas que não estão lá, posso ouvir coisas que não estão lá. E delírios, que são alterações do pensamento. Eu fico achando que estou sendo perseguido, estou sendo vigiado e por aí vai. Esse tipo de sintoma pode acontecer na bipolaridade, porém, em geral, são sintomas transitórios e o quadro de humor é muito maior. Então, a pessoa entra no quadro de humor de mania ou depressão, vai ficando grave essa depressão ou essa mania, até que ela apresenta esses sintomas psicóticos. Mas o que predomina de longe é o humor na vida da pessoa. Psicose é apenas uma pequena parte. Na esquizofrenia, não. O que predomina de longe são sintomas psicóticos. Porém, se você pegar alguém numa mania psicótica, um bipolar, num episódio maníaco com sintomas psicóticos, e alguém em uma crise que tem esquizofrenia, uma crise psicótica, pode ficar bem difícil de diferenciar um do outro naquele momento. Você só vai conseguir diferenciar com história de vida. Então, eu preciso coletar a história dos sintomas e da vida dessa pessoa para trás, né? Ou, se ela for muito nova, eu vou conseguir distinguir apenas acompanhando ao longo do tempo. É que eu vou ver a diferença entre um e outro. Na maioria das vezes, isso não é um problema. Por quê? Porque poucas pessoas têm uma bipolaridade que fazem sintomas psicóticos. Apesar aí de muita gente achar que a bipolaridade, na maioria das vezes, tem sintomas psicóticos, é algo grave, não é verdade. É uma minoria das pessoas com transtorno bipolar que realmente fazem sintomas psicóticos. A maioria nunca vai ter isso, nem nunca vai experimentar isso, né? Ciclotimia, transtorno bipolar tipo 2, várias pessoas com transtorno bipolar tipo 1 nunca vão ter sintomas psicóticos, né? Então, não são todos que têm isso. Então, vamos para a próxima. Aqui tem uma questão que me perguntam sempre, né, nos comentários, me pedindo para eu falar um pouco sobre transtorno bipolar e transtorno de personalidade. Principalmente os transtornos de personalidade, que a gente chamava aí do transtorno de personalidade emocionalmente instável, que é transtorno de personalidade borderline, narcisista, antissocial e por aí vai.
O que acontece muitas vezes, e vocês vão me ver expressando essa opinião. Para mim, muitas das pessoas que têm o diagnóstico de transtorno de personalidade, seja borderline, seja narcisista, são, na verdade, pessoas que são bipolares e não estão recebendo o diagnóstico correto. Então, vamos lá, ver quais são as categorias. Tem pessoas que são bipolares, pura e simples, bipolares, porém receberam o diagnóstico errado de transtorno de personalidade. Tem pessoas que verdadeiramente possuem transtorno de personalidade e transtorno bipolar. Então, eu tenho as duas ocasiões aí. Para mim, a imensa maioria das pessoas com transtorno de personalidade diagnosticado por aí, no Brasil afora, são transtornos bipolares. E já vi isso inúmeras vezes. Porque olha só, se você pega... Além da gente poder considerar a questão da dificuldade técnica, da falta de conhecimento mesmo que os profissionais de saúde têm, do que verdadeiramente vem a ser um transtorno de personalidade, do que verdadeiramente vem a ser o transtorno bipolar, e confundir os dois, por exemplo, já vi várias vezes pessoas receberem um diagnóstico de transtorno de personalidade simplesmente porque se cortaram, fizeram uma automutilação. Isso é um absurdo, né? Você dá o diagnóstico para uma pessoa porque ela se automutilou por causa de um sintoma. Tem nada a ver isso, né? Esse é um dos diagnósticos, um dos sintomas do transtorno de personalidade e que ocorre frequentemente com pessoas com transtorno bipolar, principalmente durante uma fase que a gente chama de episódio misto, onde a pessoa fica tão aflita, tão desesperada, ela tem uma depressão agitada. Então ela está deprimida, o humor está para baixo, mas o pensamento está muito acelerado, ela está muito inquieta ou aflita. Com isso, pode vir até a vontade de se cortar, de se bater, de se machucar. E essa pessoa é puramente bipolar. Ela nunca fez isso e durante o episódio misto, isso é tão incômodo, isso é tão terrível que a pessoa faz. Muitas dessas pessoas vão lá e recebem o diagnóstico borderline, simplesmente por conta disso. Um desconhecimento completo sobre o que vem a ser isto, né? Já cansei de ver, né? E o que é pior? A pessoa com transtorno bipolar, principalmente ali no começo, quando o quadro não está tão claro, ela pode realmente simular ou parecer muito. Não é simular no sentido de fingir, não, viu? Estou falando no sentido de parecer, de ficar semelhante aos sintomas, né? Porque ela pode ficar mais instável, mais irritada, mais hiperreativa às coisas. Às vezes ela pode ficar muito ciumenta como no relacionamento, pode brigar muito com a pessoa, pode entrar em fases de hipomania, principalmente disfóricas, onde que ela fica ali incomodada com tudo. Ela pode ter hipersensibilidade aos estímulos, que fica irritada com pequenos barulhos, com pequenas coisas, aí sente a coisa muito grande e acaba passando para os outros a impressão de que está sendo dramática ou que está fazendo tempestade em copo d'água. Mas é porque a pessoa está sentindo muito mesmo. Ela fica hiperreativa. E por isso acontecer frequentemente no transtorno bipolar, as pessoas recebem diagnóstico de transtorno de personalidade. E isso se torna um problema porque no transtorno de personalidade borderline você não tem remédios específicos para isso. E frequentemente a primeira coisa que o médico vai passar é o antidepressivo. E o que um antidepressivo faz para alguém bipolar? Sem o estabilizador de humor, eu estou falando, viu? Estou falando antidepressivo sem estabilizador de humor. O que ele frequentemente faz com a pessoa? Deixa ela mais irritada, acelera o ciclo da oscilação de humor, então frequentemente a pessoa vai ficar mais instável, o humor dela vai ficar mais instável, inclusive variando dentro do mesmo dia, variando dentro da mesma semana. Vou te contar o que um colega fazia na época, né, lá atrás, quando eu ainda estava na residência. Ele perguntava para a pessoa se ela mudava de humor dentro do mesmo dia, ou se ela mudava muito frequentemente de humor dentro da mesma semana. Para ele, se a pessoa respondia que sim, que de manhã estava de um jeito, à tarde estava de outro, ele dava o diagnóstico borderline, porque ele falava que bipolar não oscilava desse jeito, que bipolar oscilava só a cada quatro dias, a cada 2 semanas, né? E se a pessoa falar que não, ele dava como bipolar. Olha o nível de desconhecimento. Frequentemente, pessoas bipolares oscilam dentro do mesmo dia, oscilam a cada 2 dias, né? A pessoa acorda afundada na depressão, ela vai dormir bem e ela acorda afundada numa depressão. Isso acontece frequentemente com pessoas com transtorno bipolar. E o que é que faz isso mais acontecer?
antidepressivo sem estabilizador. Então o indivíduo vai lá, dá o diagnóstico errado de transtorno de personalidade, dá um antidepressivo sem estabilizador e piora toda a situação da pessoa. Não só isso, ele não só piora a situação da pessoa que é bipolar, como ainda confirma o próprio diagnóstico errado. Por quê? Porque a pessoa vai ficar cada vez mais parecida com alguém borderline. Ela está cada vez mais parecida com alguém borderline porque está dando antidepressivo para ela, sem estabilizador de humor. É por isso que ela está desse jeito. O antidepressivo na bipolaridade acelera a oscilação de humor, faz a oscilação de humor ficar pior e, além disso, aumenta a suicidalidade. Isso mesmo. A pessoa bipolar que está tomando antidepressivo sem estabilizador de humor frequentemente tem pensamentos suicidas que normalmente não teriam. Piora a suicidalidade da pessoa. Daí ela poder até tentar ter novas tentativas de suicídio, que normalmente ela não teria, de forma alguma. Olha que coisa mais cruel, e é claro, né, ninguém está fazendo isso por querer, né, não é, eu estou falando que o médico está errando por querer, não é isso. Está errando por desconhecimento, por falta de informação de qualidade sobre o que é o transtorno bipolar, e piorando a situação da pessoa. É por isso que eu não fico falando muito sobre transtorno de personalidade, por quê? Porque para mim, grande parte das pessoas com transtorno de personalidade hoje diagnosticadas no Brasil, principalmente borderline, nada mais são do que bipolares sendo tratados com antidepressivo isolado. Renato, mas você acha que existe borderline? Claro que existe. Isso já está bem caracterizado. Existe transtorno de personalidade borderline. Isso está bem caracterizado, né? Porém, devido a esse risco, o que se deve fazer é, toda vez que se vê alguém que parece que tem um transtorno de personalidade borderline, você deve primeiro fazer a investigação completa se isso não é bipolaridade, desde a infância até agora. Primeiro, dar o benefício da dúvida e tratar a bipolaridade primeiro, porque o contrário não funciona. E por que eu devo tratar a bipolaridade primeiro? Porque os estabilizadores de humor também funcionam para borderline. Então veja que é uma questão de gerenciamento de risco. Se eu trato para bipolaridade, eu posso acertar para bipolar e posso acertar para borderline. As duas coisas. Os medicamentos ajudam nos dois. O contrário não é verdadeiro. Se eu trato para borderline, mas na verdade essa pessoa é bipolar, eu vou estragar e muito a vida dela. Então, o que eu preciso fazer é sempre pensar em bipolaridade quando eu estou diante de alguém que parece borderline. E já vi isso inúmeras vezes acontecer. Inúmeras vezes. Começar a tratar com borderline, dar antidepressivo e a pessoa faz episódio maníaco e vai parar internada no hospital psiquiátrico, em franco episódio de mania psicótica. Precisa tomar muito cuidado com isso, isso é um grande problema e é justamente por isso que eu não fico, vocês não me ouvem falando sobre borderline. Eu acho que é um diagnóstico que é super dado à torta e à direita e completamente equivocado, muitas vezes, né? Então vamos para os próximos, né? Aqui, Dr. Renato, qual o índice de bipolares com interdição? Fui considerado capaz para trabalhar e agora que recebo a pensão da minha mãe, minha família quer me interditar. É comum interdição de bipolar? Não, extremamente comum, a exceção da exceção, né? Para quem não conhece, a interdição é tipo assim, eu considero que a pessoa é incapaz de lidar com o dinheiro, o juiz considera que a pessoa é incapaz de lidar com o dinheiro por alguma questão cognitiva e ele elege aí um tutor para essa pessoa, para cuidar do dinheiro dessa pessoa, em geral um familiar. Essa tutoria que acontece aí não é à torta e direita, esse tutor precisa prestar contas do dinheiro para o juiz, que decretou isso. O que acontece não é assim. Se o médico da pessoa precisa falar que ela é incapaz, o juiz vai nomear um perito da confiança dele e esse perito vai avaliar essa pessoa, se ela realmente é incapaz ou não. Porque uma interdição é uma coisa muito séria. Eu não posso simplesmente tirar o direito da pessoa de gerir o próprio dinheiro e às vezes até algumas outras questões na vida à torta e à direita. É uma questão muito séria, é uma privação de um direito individual. Raríssimas as pessoas com bipolaridade vão receber interdição. Raríssimas, isso é uma raridade, né? Eu sei bem disso, algumas pessoas não sabem, mas eu cheguei a fazer formação em psiquiatria forense, que é aquela que tem intersecção ali entre o direito e a psiquiatria. E fiz algumas perícias justamente sobre isso, de interdição, para julgar se a pessoa realmente pode ser interditada ou não, né? O que acontece na bipolaridade em geral é uma interdição, no máximo, temporária. Por quê? Porque a gente sabe que a bipolaridade melhora.
Basta eu dar o tratamento correto, otimizar o tratamento, que essa pessoa vai melhorar. Então, a interdição permanente em bipolar é algo raríssimo, né? Raríssimo. Aqui tem uma outra pergunta, né? Se o transtorno bipolar pode ficar apenas com a quetiapina. É uma pergunta interessante, né? A gente tem vários medicamentos que podem tratar o transtorno bipolar, mas a gente só tem 2 medicamentos que a gente sabe que realmente atuam para prevenir todas as fases, em todas as fases da bipolaridade. Quais são essas fases? Quando eu estou deprimido, agudamente, quando eu estou em mania, agudamente, para prevenir mania e para prevenir depressão. E para a minha fase de manutenção, que seria esta, né? Então, eu tenho aí 5 fases que eu preciso me preocupar no transtorno bipolar. E eu preciso aprender sobre essas 5 fases. O tratamento, que é a primeira linha na depressão, não é a primeira linha na mania. Não é a primeira linha quando eu estou numa fase de manutenção. Então, o transtorno bipolar tem essas características e complexidade. Cada fase exige um tratamento por vezes diferente. E quais são os 2 medicamentos que comprovadamente atuam e atuam bem em todas essas fases? Lítio e quetiapina. Então, sim, a quetiapina realmente pode ser aí uma opção para a pessoa ficar estabilizada apenas com ela, por conta disso. O que acontece muitas vezes na quetiapina é que ela é um medicamento muito mal utilizado no dia a dia, né? Por quê? Porque a dose dela, para a gente começar a pensar em tratar uma depressão bipolar, é acima de 300 miligramas. Para eu começar a pensar em tratar a mania, é acima de 400 miligramas. E, em geral, o que é usado aí no dia a dia, né, que normalmente vocês vão ver por aí, é, na verdade, subdoses. São pessoas utilizando 25, 50, por aí vai, né? Que tem outras funções, não é essa, né? Então, essa é a questão da quetiapina. Quando bem utilizada, é um medicamento super interessante, né? Mas quando mal utilizado, não resolve muito. E ela tem a limitação, que é a questão da sonolência e do aumento do apetite, que são 2 efeitos colaterais comuns. Algumas pessoas têm, outras não, né? Aqui tem uma pergunta, né? Faço tratamento para depressão e nunca melhoro. O que posso fazer, né? Primeira questão, toda vez que a gente vê uma depressão que não melhora, não sei qual é o seu caso, você deve primeiro procurar um médico psiquiatra e aí ele vai avaliar sobre qual que é o seu caso em si. Vou falar de uma maneira geral. Diante de uma depressão que nunca melhora, uma pessoa que tenha várias depressões ao longo do tempo e não melhora, o que eu devo pensar, o que eu devo fazer? Quando eu tenho um indivíduo com várias depressões ao longo da vida, eu já preciso me atentar a algumas coisas, porque existem algumas características em uma depressão que me fazem pensar em bipolaridade. Porque se eu dou o diagnóstico de depressão, eu vou dar antidepressivo, sem estabilizador. Se eu dou o diagnóstico de bipolaridade durante uma fase deprimida, aí já é uma outra história, um outro tratamento. O que acontece no Brasil e no mundo? As pessoas não estão reconhecendo certos tipos de depressão como depressões bipolares. E às vezes é difícil de reconhecer. Por quê? Porque fases de hipomania, transtorno bipolar tipo 2, exige realmente uma pesquisa maior. Mas eu vou contar para vocês várias características, inclusive eu tenho um vídeo exatamente sobre isso, falando as 14 características que poderiam pensar em bipolaridade quando eu vejo isso numa depressão. Vamos lá ver quais são essas características e vocês vão ver como se encaixa em muitos casos por aí de depressão que não melhora. Primeira característica, mais de 5 episódios depressivos na vida. Eu devo pensar em bipolaridade se alguém tem mais de 5 episódios depressivos na vida. Segunda característica, se eu tenho uma depressão psicótica, esse é um sinal forte. Se durante uma depressão a pessoa chega a ter sintomas psicóticos, eu preciso pensar em bipolaridade. Terceira, isso daqui a gente deveria pregar em todo consultório de saúde mental pelo Brasil. Falha terapêutica ou troca com mais de 3 antidepressivos. A pessoa começou a usar um antidepressivo, começou a fazer efeito, depois perdeu o efeito. Começou a fazer efeito, aí troca um antidepressivo, começou a fazer efeito de novo, perdeu o efeito de novo, começou de novo, perdeu. Eu já vi pessoas usando 40 antidepressivos. Tem que parar com isso, tem que pregar isso em todo ambulatório de saúde mental. Já usou 3 antidepressivos, nenhum funcionou, ou funcionou, mas perdeu o efeito, você tem que pensar em bipolaridade. Você não pode ficar insistindo no 4º, no 5º, no 6º, no 10º antidepressivo. Vai parar onde isso? É óbvio que isso não é uma depressão. Isso é bipolaridade.
É diferente. Então, eu tenho que pensar sobre esse tipo de coisa. Outra característica, alta densidade genética na família. O que é isso, Renato? O que é alta densidade genética? É quando eu tenho 3 ou 4 gerações, 3 ou mais gerações com transtorno de humor. Isso quer dizer que a avó teve depressão, a mãe teve depressão, a filha está tendo depressão e agora a neta está tendo depressão também. Mas todo mundo está deprimindo? Depressão pura, sem bipolaridade, não tem esse fator genético desse jeito. O que é que tem esse fator genético desse jeito a ponto de conseguir penetrar em 3 ou mais gerações? Bipolaridade, que é o transtorno com maior hereditariedade que existe na psiquiatria. Ele é o mais hereditário que existe, né? A hereditariedade dele é de 90%. Quando eu vejo uma família dessa maneira, com 3 ou 4 gerações com transtorno de humor, eu preciso pensar que aquela depressão é bipolar. Outra característica, parente em primeiro grau com diagnóstico bipolar. São diferentes as duas coisas que eu estou falando, ó. Um é alta densidade genética de transtorno de humor, esse aqui não. Eu já tenho um parente em primeiro grau com bipolaridade. Eu já preciso pensar em bipolaridade porque eu sei que é altamente genético. Então, filho de alguém que tem um transtorno bipolar, eu preciso já considerar algumas outras coisas, né? Nada dessas características isoladas é diagnóstico. Eu preciso de várias delas juntas para eu pensar sobre diagnóstico, né? Outra característica, depressão pós-parto. Se a mulher deprime pós-parto, não são todas as mulheres bipolares que vão deprimir pós-parto, mas metade delas vão, eu preciso pensar sobre a bipolaridade. Outra característica, depressões agitadas. E não é ansiedade, não é ansiedade. Depressões agitadas. A pessoa fica deprimida, então ela tá com o humor para baixo, não tá gostando da vida, tudo para ela tá ruim, o humor dela tá para baixo. Mas ao mesmo tempo, a mente está acelerada, não para, ela não consegue parar de pensar, a mente fica agitada, ela fica inquieta, aflita, desesperada. É uma depressão agitada, é um tipo de episódio misto na bipolaridade. A pessoa ativa a mente durante a noite. Então você vai perguntar, ela está com a mente a 1000 por hora à noite, super agitada, super aflita, inquieta, vai fazer um monte de coisa. Essa pessoa eu tenho que pensar em bipolaridade. Mas muitas vezes, quando o paciente vai descrever isso, ele vai falar para o médico que ela está ansiosa, que a mente não para, que ela não consegue ficar quieta. Isso não é ansiedade, né? Isso é uma depressão agitada, é um episódio misto. Eu preciso desconfiar de bipolaridade quando eu vejo isso. Outra questão que eu preciso desconfiar é o que a gente chama de sinais vegetativos invertidos. Pronto, agora que negócio é esse, né? De comer ou passar no cabelo, né? Vamos lá. Eu preciso desconfiar de bipolaridade se durante a depressão a pessoa ganha peso. Se ganhar muito peso ainda, aí que eu tenho que desconfiar mesmo de bipolaridade. Por quê? Porque isso é um aumento de energia dirigida a atividades potencialmente dolorosas. A pessoa fica num comer impossível, ela não consegue parar de comer. Então ela está deprimida, mas ela ganha muito peso. Eu preciso pensar em bipolaridade toda vez que eu vejo alguém deprimido ganhando um monte de peso. Qual outra característica eu preciso ficar atento, além dessa ganho de peso aí, né? Quando a pessoa tem algo que a gente chama de hipersonia. O que é hipersonia? É alguém dormir mais de 10 horas. Isso é muito comum na depressão bipolar. A depressão bipolar, muitas vezes, retira completamente a energia da pessoa. A pessoa pode ficar completamente sem energia e ela nem está triste, mas você pergunta para ela e ela te descreve que ela está sem motivação, ela está sem energia para fazer as coisas, ela não consegue fazer mesmo. Então é difícil ou tem que fazer um grande esforço para levantar da cama e ir lá escovar os dentes. Você vê como a energia está completamente desligada? E muitas vezes essas pessoas que se sentem assim, você pergunta para elas se elas estão tristes e elas vão te falar, não, não é bem tristeza, é uma falta de motivação, uma falta de vontade de fazer as coisas. O que ela quer dizer, porque ela não estudou psicopatologia, ninguém é obrigado a estudar psicopatologia, se não quer ser médico, né, psiquiatra,
é que ela está com a energia retirada com o cérebro desativado. Isso acontece muito na depressão bipolar. E acontece essa hipersonia. Eu tive pacientes que já dormiram 20 horas seguidas, 18 horas seguidas, 16 horas por dia, ganhou peso demais, alterou muito o peso e dormiu mais que 10 horas por dia, eu preciso pensar também em depressão bipolar. Quais outras questões que a gente tem? Algumas até mais fáceis de perceber, né? O antidepressivo causar uma hipomania. Só que quando eu vou definir uma hipomania, eu não posso ficar esperando a pessoa alegre, eufórica. Isso não acontece. Hipomania acontece com irritabilidade. A pessoa fica mais irritada, disfórica, brigona, começa a brigar com o marido, começa a brigar com todo mundo. E qual que é a diferença disso? Dessa hipomania, que muitas vezes passa despercebido. E eu já vi isso demais. A pessoa está numa hipomania, está recebendo um diagnóstico de depressão. Por quê? Porque ela está disfórica, está achando tudo ruim, está super irritada, brigando, às vezes o humor oscila, nem depressão é, e o povo está chamando de depressão. Quando, na verdade, é um tipo de hipomania onde a pessoa fica extremamente irritada e está se sentindo mal. Porque se tudo que a pessoa sabe é que hipomania dá alegria, você não vai diagnosticar hipomania nunca. Nunca na sua vida, né? Porque é raro de ter hipomania que dá alegria. E outra, hipomania alegre nunca vai no seu consultório. A pessoa vai estar aproveitando a vida, fazendo outras coisas, não vai no médico. Daí que a gente vê todas as dificuldades que você tem dessas pessoas que estão numa depressão que nunca melhora, entre aspas. Depressão não é isso. Depressão melhora. Se a depressão é pura, você vai dar antidepressivo, vai fazer orientações de vida e a pessoa vai melhorar. Depressão de 10 anos, 15 anos, que você dá vários remédios e não melhora, isso é bipolaridade. Pode procurar a hipomania aí. Porque a hipomania são momentos sutis, ou que o paciente vai reconhecer como melhora, como ficou melhor, né? Ou que vai ficar nessa, de que fez episódio misto, muito irritada, e fica dando o nome de depressão. Por isso que é tão importante. Quando eu estou entrevistando alguém, quando eu estou numa consulta, eu começo lá atrás com antecedente familiar. Você precisa começar no antecedente familiar e perguntar um por um. Porque se você pergunta, eu já testei dos dois jeitos várias vezes, e não adianta, né? Se você pergunta, você tem algum familiar bipolar? A resposta 100% das vezes é não. Então você tem que perguntar. Você tem familiares com problema de álcool e droga? Você tem familiares que suicidou? Você tinha pessoas que tinham uma depressão que nunca melhorava? Alguma pessoa que tinha fases onde ficava muito explosiva, irritada? Então passei a perguntar desse jeito. Mas isso não adianta. A pessoa, ainda assim, muita gente que tem história familiar não vai te contar. Vai falar, não, acho que não. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer assim, ou pelo menos foi esse o jeito que eu descobri que funciona para coletar, né, uma história familiar. E o seu pai e a sua mãe? Eles eram assim, 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 assado? Tá. E sua tias e tios maternos, como que eles eram? E os seus tios e tias paternos? E os seus primos paternos? Porque aí você vai falando um por um e a pessoa vai se lembrando, vai pensando sobre aquilo. Porque a maioria da gente, aqui no Brasil, a gente tem muito esse apego, né? Por árvore genealógica e saber essas coisas. Então, quando você pergunta um por um, começa a surgir. Começam a aparecer vários e vários antecedentes familiares, né? Então, essas são as características importantes de eu observar e ver se o diagnóstico não está errado, se isso é uma depressão que não melhora ou se isso é um transtorno bipolar que não está diagnosticado. O que é a maioria, infelizmente, é a grande maioria das pessoas por aí, né? Outra questão disso, porque certamente vão me acusar aqui, e várias vezes ainda, né, que tudo para mim é bipolar, né? Ah, Renato, tudo para você é bipolar e tal, né? O que muitas pessoas fazem quando tem uma visão muito estreita sobre o que é o transtorno bipolar, né? Isso acaba dando muito problema para as pessoas, né? Então, a gente pode ver um tipo de estudo que realmente diga, nossa, dessas depressões que foram diagnosticadas, quantas verdadeiramente eram depressões e quantas, na verdade, depois de algumas décadas, viraram bipolar, porque abriram quadro de mania, né? Quantas que vocês chutam? Olha o estudo. Pegaram pessoas que foram diagnosticadas por especialistas, médicos psiquiatras, dentro de uma universidade. Elas receberam o diagnóstico de depressão pura, sem bipolaridade, depressão pura. Os pesquisadores seguiram essas pessoas por 20 anos.
para descobrir se era depressão pura mesmo ou se depois, ao longo desses 20 anos, era bipolaridade. Quantos por cento desse grupo vocês acham que foi diagnosticado com bipolaridade nos próximos 20 anos? Porque eu fiquei assustado com esse número, assustado com a quantidade de erro que tem, né? Vamos lá para a próxima. Aqui tem uma questão que não é bem uma questão exatamente para mim, mas que eu posso responder ela também, porque eu acho que ela é interessante. Porque quebra um preconceito, olha só. Ó, que tá aqui. Alguém aqui com depressão consegue realizar suas rotinas normalmente? A resposta é sim. A maioria das pessoas com um episódio depressivo conseguem realizar suas atividades normalmente, ou com a queda de funcionamento nessas atividades nem tão grande assim. E a gente precisa quebrar esse preconceito. As pessoas estão achando que depressão é só quem fica na cama chorando. A depressão que fica só na cama chorando, provavelmente, é uma depressão bipolar, porque é mais grave, e 2, é rara. Não é tão comum assim. A maioria das pessoas que estão deprimidas vão para o trabalho, estão fazendo as suas coisas, estão no seu dia a dia. Não é dessa maneira como o pessoal está pensando que depressão é só quem está de cama. A imensa maioria das pessoas deprimidas continuam fazendo as suas coisas, porém com a dificuldade maior para fazer aquilo. Custa mais. Se a pessoa antes fazia tudo em meia hora, agora vai durar 2 horas para conseguir fazer algo. Se a pessoa conseguia fazer algo em 20 minutos, agora é 3 horas para ela conseguir fazer. E exige buscar aquela força lá de dentro, né? Eu tenho pacientes, inclusive, que eles continuam trabalhando normalmente. Então, o trabalho deles é de 9 a 6. A pessoa trabalha normalmente, com a mesma efetividade antes. Só que quando chega em casa, não consegue sair do sofá, não consegue sair da cama, não consegue fazer absolutamente nada. A libido está lá embaixo, está sentindo para baixo. Por quê? Porque ela pegou toda aquela energia que restava e jogou no trabalho. E conseguiu manter a eficiência do trabalho. Mas depois saiu do trabalho, acabou a energia. Era tudo que ela tinha para colocar. Era naquela ali do trabalho. Ela não vai conseguir fazer mais nada. Então existem depressões de várias maneiras. Várias maneiras. Depressão não é só quem está assim. Inclusive, a gente tem até que pensar na questão dos humoristas, por exemplo. Vários e vários humoristas, isso já é uma relação bem conhecida, tem depressões gravíssimas, gravíssimas, né? O próprio Chico Anísio teve depressões super graves, né? A gente precisa ficar atento sobre isso. Depressão nem sempre é triste, nem sempre está chorando, bem pelo contrário, bem pelo contrário. Aqui tem uma pergunta, doutor, energético pode tirar efeito dos remédios? Não é que o energético ele tira efeito do remédio, é porque o energético, a maioria, tem aí cerca de uns 80 miligramas, né? Aquele mais famoso que é o Red Bull, tem cerca de 80 miligramas de cafeína, além de taurina, né? E seria umas 3 xícaras de um expresso. A cafeína atrapalha o tratamento. Não é que o Red Bull está indo lá e tirando o efeito do remédio, não é isso. É a cafeína contida naquilo. E esse é um problema que muitas pessoas passam completamente despercebidos. Não entendem o que a cafeína faz no organismo. E isso na ansiedade generalizada é super comum. Se a pessoa é ansiosa, se cobra muito, se exige muito, é natural que ela procure psicoestimulantes. Qual que é o psicoestimulante mais disponível para a gente? É a cafeína. Então, pessoas com ansiedade tendem a abusar da cafeína já por conta dessa relação, desse movimento. E quando elas abusam da cafeína dessa maneira, elas pioram e muito os sintomas ansiosos. Na bipolaridade também, a gente tem uma alta taxa de abuso de substâncias. Não estou falando de dependência. Você viciar, você ficar dependente de uma substância é outra coisa, é outra história. Estou falando de abuso de substâncias. Inclusive, o que muita gente não sabe é que na bipolaridade você tem, inclusive, uma certa preferência por determinadas substâncias, dependendo de em qual fase você está. Já se sabe, apesar disso não ser uma regra, que durante o episódio de mania, as pessoas têm preferência por usar psicoestimulantes. Entre eles, mais Red Bull, remédios que são frequentemente usados TDAH, a pessoa faz abuso deles, tudo que for psicoestimulante durante uma mania. Enquanto na depressão existe uma tendência muito maior a usar álcool e abusar dos calmantes. Principalmente aquela depressão agitada que eu falei para vocês, que é o episódio misto. Nessa depressão agitada existe aí muito mais
risco de alguém abusar do álcool e abusar dos calmantes também. Ah, e uma outra questão. Experimentem retirar a cafeína. Faça o teste e depois me diga. Tira a cafeína um mês que seja. Vocês vão ver uma diferença imensa na ansiedade, na inquietação e na agitação, porque é isto que a cafeína faz, além da melhora da qualidade do sono também. Vamos lá ver a próxima pergunta. Aqui tem uma pergunta que vem muito de encontro ao que estamos conversando hoje. Ó. Tá aqui, irmão bipolar. Irmã é borderline ou bipolar? Me ajuda a te ajudar. Falaria para um médico dar um diagnóstico desse, né? Pera aí. O irmão é bipolar. Bipolar, tá definido, a pessoa é bipolar. Aí eu vou dar diagnóstico borderline para a irmã? Posso até dar. Mas primeiro eu vou ter que ter feito uma investigação completa se essa pessoa tem bipolaridade. Eu vou ter que tratar ela primeiro com estabilizadores de humor, nada de enfiar antidepressivo nessa pessoa sem estabilizador de humor, porque até que se prove o contrário, parente em primeiro grau dessa maneira é bipolar também. Até que se prove o contrário, essa pessoa é bipolar, ela não é borderline. Por quê? Esse erro acontece muito pelo desconhecimento que eu estou te falando. E existe, inclusive, um certo estigma com mulheres, porque eu duvido que o irmão ia receber diagnóstico borderline. Duvido que receberia. Então, essa tendência não é só no Brasil, por incrível que pareça, não é porque somos países latino-americanos, não. Em todos os países já fizeram pesquisas desse jeito e mulheres bipolares recebem muito mais diagnóstico de borderline do que homens bipolares recebem diagnóstico borderline. Por quê? Porque ver a mulher hiperreativa, oscilando no humor, é tudo drama. Ah, isso é personalidade, etc e tal. Ver um homem, ah, não, ele deve ser bipolar, né? Isso daí é extremamente comum, esse tipo de estigma. A mulher bipolar chega lá e é borderline. Se tem aquelas características, a irritabilidade, a oscilação. Então, vamos lá. Até que se prove o contrário, alguém que é bipolar, se a irmã tem comportamentos semelhantes a borderline ali, né? Que a gente teria que ver o que foi que motivou isso aí, esse diagnóstico, né? Eu não devo pensar em borderline, eu devo pensar em bipolaridade. E devo ter um motivo muito, mas muito forte. Mas, nossa, eu tenho que ter um acompanhamento muito forte para que eu possa dar realmente o diagnóstico borderline numa pessoa de primeiro grau, parente de primeiro grau. Até porque é praticamente impossível, porque você teria que dar o diagnóstico borderline sem bipolaridade para ela. Se eu dou o diagnóstico de bipolaridade com borderline, tá, aí é possível, apesar de questionável, mas depois de muito tempo de acompanhamento, depois de realmente vendo essa pessoa muito, as características dela, poderia dar esse diagnóstico duplo de bipolaridade borderline. Mas dar diagnóstico borderline sem bipolaridade para uma pessoa que é parente de primeiro grau de alguém bipolar, isso daí é um diagnóstico de anos para fazer por alguém que conheça muito, que seja especialista mesmo em transtorno de humor ou em transtorno de personalidade, né? E só então eu assumiria esse diagnóstico como correto. Por alguém muito especialista e mesmo assim que acompanhou muito tempo. Só assim para esse diagnóstico aí colar, por assim dizer, né? O diagnóstico borderline isolado. O duplo pode até ser. Aqui tem outra pergunta, né? Que fala o que acha de lamotrigina para transtorno bipolar, né? A lamotrigina é uma das muitas opções, né? Ela é um estabilizador de humor que principalmente previne aí episódios depressivos, né? Então ela previne episódios depressivos e tem seu valor em prevenir episódios de hipomania e mania bem pequeno. Então ela até previne mania e hipomania, mas é pequeno isso não é tão grande assim. Ou seja, ela é melhor para prevenir depressão do que é para prevenir hipomania e mania. E a gente sabe que a lamotrigina tem zero efeito, ou tem efeito negativo, durante um episódio agudo de mania. Então, a lamotrigina ela pode ser, sim, um ótimo estabilizador, né? Principalmente para aquelas pessoas que não fazem tanto episódio de mania, que estão mais para baixo, né? Que têm muitas depressões recorrentes, né? Porém, eu preciso usar ela corretamente. O que é usar corretamente a lamotrigina? Introduzir de acordo com o esquema que a gente tem, que é mais lento, né? Que eu começo com uma dose pequena, 2 semanas, outra dose 2 semanas, aí que eu chego nessa dose que eu quero. Por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado com a reação alérgica na pele que a lamotrigina pode dar. Se eu introduzo ela bem devagar, é uma raridade da raridade isso acontecer. Mas se eu introduzo rápido, aí ela pode acontecer. Aqui tem uma outra pergunta. ECT é indicado para o bipolar, é a pergunta, né? ECT é algo que se chama eletroconvulsoterapia. Muita gente não sabe o que exatamente é isso.
e tem um estudo interessantíssimo sobre a eletroconvulsoterapia, que foi um estudo no cinema. Na verdade, foi um estudo de cinema. Analisaram vários filmes onde aparecia eletroconvulsoterapia e viram se isso estava sendo mostrado da maneira real, como era feita, ou se estava sendo mostrado de uma maneira negativa, como se fosse uma espécie de tortura, né? 97% de todos os filmes que você já viu mostram a eletroconvulsoterapia de um prisma negativo, como se fosse uma tortura. Que vocês já viram dando choque, né? Dando eletrochoque nas pessoas sem anestesia. Não tem nada disso hoje em dia, né? Nada disso. Na verdade, tem décadas que não é assim. A eletroconvulsoterapia é o padrão ouro para depressão. Nada consegue ser mais efetivo que a eletroconvulsoterapia, nenhum remédio. Tanto o que é padrão ouro? A gente compara o efeito que o antidepressivo tem ao efeito que a eletroconvulsoterapia tem, porque a gente sabe que ela é a mais efetiva que existe. A questão é que hoje em dia ela é feita sob anestesia, então a pessoa não sente nada, não sente dor, não se lembra de nada que está acontecendo durante a eletroconvulsoterapia, nem precisa estar internada. Em geral, a pessoa chega no hospital, fica meia hora, faz a eletroconvulsoterapia e vai embora para casa, com algumas sessões por semana. Então é extremamente efetivo, indicado em alguns casos. Depressão refratária, que seria aquela depressão que não melhorou com diversos tratamentos. Depressão em gestantes. Então fica muito difícil de eu tratar uma depressão grave numa gestante, porque os remédios podem fazer mal ao feto, muito dos remédios. Então eu tenho a eletroconvulsoterapia como um instrumento para conseguir tirar essa pessoa dessa depressão. Mania com sintomas psicóticos, depressões muito graves, tudo isso tem eletroconvulsoterapia. O problema é que essa fama, esse estigma que a eletroconvulsoterapia fez, gerou um preconceito imenso. Tem estados no Brasil que nem permitem a eletroconvulsoterapia, o que é um desserviço enorme às pessoas, né? Eu passo por isso no meu consultório, porque muitas vezes eu quero enviar alguém para fazer eletroconvulsoterapia, mas fica muito difícil, porque você não tem ela disponível aí no SUS ou na maioria dos locais, né? E costuma ser caro para fazer particular. Você vai fazer aí talvez R$1.000 a sessão, talvez até mais a sessão. A pessoa vai precisar de umas 10, 12 sessões, fica um tratamento caro. E por conta do preconceito, a gente não tem ele muito disponível pelo SUS. É muito raro, né, de ter disponível pelo SUS, né? O que é uma pena, viu? Uma pena, porque é um tratamento extremamente efetivo quando bem indicado. E como te disse, não tem nada daquelas coisas que passam no filme, de pessoas sofrendo, sentindo dor. A pessoa sente nada, na verdade. Vai lá, faz anestesia, faz o procedimento e a pessoa vai embora para casa, né? Cerca de meia hora por aí. Vamos aqui para a próxima. Aqui tem uma questão que eu achei bem interessante, na verdade. Eu acho que eu ainda não tinha recebido ela. Talvez já tinha lá atrás. São várias perguntas. Mas aqui tá. Mostrar para o paciente as coisas que ele fez na mania ajuda a conscientização? Tem algumas considerações importantes aí dentro dessa pergunta. Primeiro, então durante um episódio de mania, para quem conhece o que seria mania, transtorno bipolar, a pessoa pode ficar com libido muito alta. Então ela pode fazer e ter atitudes sexuais que normalmente não faria, como trair o parceiro ou a parceira, ou mesmo realmente ter práticas sexuais que não são o seu padrão, excesso de masturbação ou de filme pornográfico, etc. e tal. Além disso, a pessoa pode ficar desinibida e com isso se expor muito socialmente, falar coisas que normalmente não falariam. A pessoa pode gastar compulsivamente, então ela pode se endividar ou acabar com muito dinheiro, né? E ter atitudes extremamente impulsivas e prejudiciais para si mesma. Se a gente pega esse combo, além de várias outras coisas que acontecem em mania, a gente pode ver que a pessoa vai passar por um período onde que ela não está sendo ela mesma, onde que ela está muito diferente da sua personalidade real. Então, isso é sintoma, é um disparo de dopamina enorme no cérebro e a pessoa começa a ter atitudes e mudanças comportamentais que não são dela. Mas quando a pessoa normaliza e olha para trás, vocês podem imaginar, quem não passou por um episódio de mania, a dor e a vergonha que é isso aí. Você vê que você mesmo fez coisas que nunca faria, e não só isso, coisas vergonhosas, de falar coisas que normalmente não falaria, de ter comportamentos que você não teria no seu dia a dia. Imagina o quão difícil é para a pessoa lidar com isso, com as coisas que ela fez durante a mania. Felizmente, muitas pessoas que tiveram episódios maníacos não lembram de nada, tem pessoas que não lembram de nada,
e alguns familiares que compreendem menos ou que são mais ignorantes no assunto ficam achando que a pessoa está fingindo, mas é verdade, ela não lembra de nada. O cérebro estava tão acelerado que não se lembrou, não fixou a memória. Outras pessoas lembram como se fosse num sonho, como lembrar de um sonho distante, meio numa névoa, não lembram exatamente o que se passou naquele período, mas lembra como se fosse um sonho meio distante. E outras pessoas, eu digo aquelas pessoas que dão muito azar, lembram perfeitamente de tudo que aconteceu. Por que que eu falo dão muito azar? Porque se lembrar de uma fase como essa, claramente, onde que você não está sendo quem você é, você perdeu o controle, pode estar fazendo muitas coisas vergonhosas que não são do seu caráter, como uma mulher muito religiosa e tímida, de repente começa a usar mini saia e paquerar homens na rua. Imagina quando essa mulher volta, né? Volta do episódio mania e fica bem. É algo devastador. Muitas pessoas aí têm uma depressão, uma ressaca moral imensa, né? Então eu acho que ficar mostrando para alguém, a pessoa saiu do episódio mania, você ficar jogando na cara dela o que ocorreu, pode ser uma crueldade muito grande, porque essa pessoa já pode estar sofrendo muito com isso. Porém, algumas coisas aí, existem algumas exceções, né? Quais são essas exceções? Aquela pessoa que não tem nenhuma crítica do transtorno bipolar, que fala que isso não existe, que não vai tomar remédio, e ela se esqueceu completamente do episódio maníaco. Aí eu acho que com alguma sensibilidade, com muita empatia, vale a pena sim mostrar para essa pessoa, não no sentido de jogar na cara, mas de conscientizar essa pessoa sobre os estragos que a mania pode fazer na vida dela, que pode fazer e fez na vida dela. Então, nessa situação, com muito tato, muita sensibilidade, valeria a pena. Então, apenas para aquela pessoa que não tem consciência, não se lembra e que está recusando o tratamento. Agora, para aquelas pessoas que não estão recusando o tratamento, que estão fazendo o tratamento, não vale a pena você ficar falando sobre isso ou mostrando isso para a pessoa. Eu acho que seria uma insensibilidade muito grande, considerando que esse episódio pós-mania é justamente o período mais vulnerável para se ter uma depressão grande. E qual que é o período de maior risco de suicídio? É o período que a pessoa termina de sair de uma internação hospitalar. Por quê? Justamente por todo esse movimento. A pessoa entra em depressão, ela tem essa ressaca moral e precisa se deparar e lidar com todos os prejuízos em sua vida que trouxe esse episódio de mania, que é uma crueldade, né? Porque não é a própria pessoa em si, né? Então, eu acho que ter empatia com o sofrimento do outro, ter empatia com a situação que alguém com transtorno bipolar passa, ao olhar para trás e ver tudo que fez na mania, é essencial. Então, se colocar no lugar do outro, ter empatia por essa dor que a pessoa vai ter, ou por essa ressaca moral, por essa vergonha que ela vai ter, é essencial. Não colocaria aí de maneira alguma ficar jogando na cara da pessoa por jogar. Apenas nesse caso específico que eu falei para alguém que quer abandonar ou se recusa ao tratamento nesse momento. E pessoal, gostaria imensamente de agradecer vocês por me acompanhar nessa live.